Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Muitos pensam que isso é literal, mas será? Vamos refletir. Algumas pessoas, quando escutam esse tipo de assunto, eles começam a fechar o coração, endurecer o coração e dizem, não pode ser. Porque olha o texto, então se verá. Verá e vê. Então tem que ver. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então eles afirmam que tem que ver. Aí já misturam com o Apocalipse. Não, mas todo olho verá. Calma aí, vamos lá. Vamos ver o que o texto diz. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Beleza. Essa expressão, Filho do Homem vindo numa nuvem, é uma expressão judaica que Jesus usou. Vamos ver. Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus, ele estava ali na casa do sumo sacerdote, e perguntaram para ele, tu és o Filho de Deus? Olha a resposta dele no 64. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou que desde aquele momento, aquelas pessoas, aquele homem, mas provavelmente os outros ali também, iriam ver ele vindo na nuvem. A pergunta é, naquele momento o cara viu? Fisicamente? Se ele viu Jesus vindo na nuvem literal, como é que ele pegou Jesus e crucificou? Porque se ele estava no céu, vindo na nuvem, como é que ele vai pegar Jesus para crucificar? Que aquele ainda não tinha ido para a cruz. Então a gente percebe que é uma figura de linguagem. Por exemplo, quando nós vamos para Isaías, capítulo 19, olha o que diz o versículo 1. Isaías 19, 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. A pergunta é, os egípcios viram Deus cavalgando lá no céu? Toc, 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 toc. Eles viram isso? Isso é uma figura de linguagem. Significa vir em juízo contra o povo que o Senhor tivesse vindo. Então, Deus iria contra o Egito cavalgando na nuvem. Eles viram? Deus também iria vir em juízo contra Jerusalém. Será que eles viram? Quando Jesus diz para o sumo sacerdote, desde agora tu verás o Filho do Homem vindo nas nuvens, o sumo sacerdote entendeu. Porque ele tinha conhecimento dos escritos. Então ele entendeu. Ele está dizendo que ele vai vir do lado do Pai, na nuvem. Quem é esse homem? Ele está blasfemando. Ele não é Deus para vir na nuvem. Está blasfemando, merece a morte. Foi por isso que Jesus foi condenado. Não foi só porque ele disse que é o Filho de Deus. Tu disseste, não foi só por causa disso. Mas quando ele afirma que estaria à destra, de igual para igual, com o Pai, vindo na nuvem, eles entenderam. Esse cara está dizendo que ele é Deus, que vai vir com Deus em juízo contra a gente. Esse cara não é Deus, ele está blasfemando. Ele merece a morte. Foi por isso que foi condenado. Essa expressão, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, é uma expressão que indica juízo. Olha os comparativos, voltando lá para Isaías, no capítulo 19, a partir do versículo 2 agora. Olha o que diz Isaías, capítulo 19, versículo 2. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. É o que diz lá no começo do sermão. Antes de o templo cair, iria ter nação contra nação, reino contra reino.
Era Deus vindo em juízo. E Jesus falou, desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à destra do Pai vindo. Desde agora vocês verão. Porque muitos falam, né, que todo olho verá. Mas ele também falou que os sacerdotes, desde aquele momento, iriam ver. É uma expressão. E aí ele vai falar no versículo 3 e 4 de Isaías 19. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Versículo 4. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Então os egípcios seriam entregues na mão de um rei ruim. Jerusalém foi entregue na mão de quem? Do Império Romano. Versículo 28 de Lucas 21. Continuação. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Olha o que diz o 32. Muita gente não entende isso, mas vai entender. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Aqui ele estava presente. Sem que tudo isto aconteça, inclusive ele vindo na nuvem. Aí que choca, muita gente não gosta disso porque choca. Que a pessoa, ela entende que vai ver físico, aí como ela sabe que não viram fisicamente, elas não creem nisso, então elas dizem, não, mas não tem como ser naquela geração, então essa geração pode significar outra coisa. Aí tenta fazer o malabarismo, mas não tem malabarismo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus não precisava dizer em verdade, porque o que ele fala já é verdade, mas ele enfatiza, ele diz, em verdade vos digo, para os discípulos ali, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, um dia isso tudo pode acabar, o céu e a terra, mas o que eu falei vai se cumprir. E em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus não mente. Se ele falou que não passaria daquela geração sem aquilo tudo acontecer, então não passou. Só que muitos têm dificuldade de aceitar o que está escrito. Dizem que creem em Jesus, mas não aceitam o que está escrito na Bíblia. Está muito claro. O templo caiu naquela geração, no ano 70. Também existe muitos outros textos que vêm confirmando isso. Eu vou ler algo aqui apenas para poder mostrar um texto a mais que fortalece que foi naquela geração. Jesus falou que não passaria daquela geração. Todos aqueles sinais não iriam passar, iria acontecer nela. Olha o que diz em Mateus 16, 28. Ele usa a mesma expressão em verdade. Ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Não é aqui agora. Ele não está em carne aqui. Jesus habita no coração das pessoas, sim, mas não em carne. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, ou seja, não vão morrer, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, alguns antes de morrer, iriam ver Jesus vindo no reino. Como é que nada aconteceu? Algo aconteceu sim, só que precisa ser examinado, porque o que aconteceu foi uma grande manipulação bíblica. E o problema disso é que o povo, em vez de profetizar Cristo reinando, fica profetizando aquelas coisas que aconteceram naquela geração para acontecer nessa agora. Então, muitas pessoas amaldiçoam o mundo sem saber, porque eles acham que tem que cumprir aquilo lá. Reino contra reino, nação contra nação. Está na Bíblia.
está na Bíblia, está escrito. Mas para quem era a mensagem? E que época? Antes da destruição do templo. Está muito claro no texto. Espero aí que todos tenham achado de proveito esse pequeno estudo sobre a grande tribulação e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.